Atenção, senhores passageiros, sejam muito bem-vindos ao Logística no Ar, o podcast oficial do curso de Logística Aeroportuária da FATEC de Indaiatuba. Antes da gente apresentar a nossa ilustríssima convidada, vamos lembrar que estamos em período de inscrições para o vestibular. Tá com dúvida? Acesse aí no seu computador vestibularfatec.com.br ou coloca aí no seu Google FATEC Indaiatuba e tire todas as suas dúvidas para fazer inscrições para os nossos vestibulares. E lembrando que a data é até dia 12 de dezembro, às 15 horas, para fazer a inscrição. Quer estudar numa faculdade pública de qualidade? Vem aqui por curso de Logística Aeroportuária da FATEC de Indaiatuba. Agora sim, vamos apresentar uma das professoras mais elegantes desta FATEC em Indaiatuba. Uma professora muito gente boa, queridíssima, educada, amante de flashback, assim como eu sou. Nós temos a ilustre presença aqui, agradeço muito por você ter aceitado a participação nos nossos luxuosos estúdios. Professora Yara, eu sei que a gente sabe que tem muita gente na FATEC que te conhece, mas eu queria que você se apresentasse para os nossos internautas e para os ouvintes do nosso podcast. Olha, Marcelo, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui nos luxuosos estúdios e, principalmente, já que eu vou me apresentar como professora da área de letras, eu fiz curso de letras, eu fiz mestrado em análise do discurso e especialização também. Então, eu sempre fui uma apaixonada pela área da linguagem e pela comunicação. Aqui na FATEC, eu dou aula de comunicação empresarial e também de metodologia da pesquisa. E por que falei que ia começar fazendo um elogio? Porque a comunicação é muito dinâmica, né? Essa questão dos canais, dos meios, das novas tecnologias. Então, eu acho que o primeiro movimento que eu tenho que fazer aqui é elogiar essa iniciativa de vocês aqui do curso de criar um podcast. Porque é uma nova tecnologia, é um novo canal, é algo que está aí e que pode ser ouvido a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, o curso já começa, em termos de comunicação, ganhando nesse aspecto de que está antenado, está pensando nessas novas formas de se comunicar. A ideia do podcast é do tiozinho, ele que é o pai da criança. Uhum. E aí um dia a gente tomando café, ele falou, tô com uma ideia de fazer um podcast. Eu falei, vamos fazer. E o podcast ele tem duas funções principais. Uma delas é apresentar o curso, né, dar uma visão interna de como é o curso de Logística Aeroportuária e divulgar o curso. A outra também servir como ferramenta pedagógica. Exatamente. O quadro de hoje chama Falando Sério. A gente sempre traz professores, autoridade, gente que manja. Assim, eu não sou nem entrevistado, não manjo nada. Então por isso que eu trago gente boa para fazer algumas perguntas. E hoje eu queria falar sobre comunicação. Sim. E aí eu queria começar com uma pergunta. Professor Yara, é impressão minha, mas hoje a gente se comunica, na minha opinião, muito pior do que no passado. Eu estou errado, não? Olha, Marcelo, você não está certo e nem está errado. Por quê? Eu tenho uma postura que eu sempre gosto de avaliar as coisas assim, nos diferentes contextos. Por quê? Em alguns aspectos nós estamos nos comunicando melhor, em alguns aspectos pior. Deixa eu tentar explicar como eu penso isso. Eu acho que quando nós pensamos em comunicação, uma questão muito importante que vem para mim é sempre a adequação. Adequação à situação de comunicação. Na postura com a qual eu trabalho e que eu passo para os meus alunos, que foi da minha formação em análise do discurso, eu brinco com os meus alunos assim, é um mantra. Condições de produção. Quem fala, para quem, em que contexto e com que objetivo. E isso pode determinar e deve determinar qual o canal mais adequado, qual a linguagem mais adequada. Né? Então, acho que começa daí. Então, nem sempre eu penso que nós estamos nos comunicando de forma pior. Mas isso vai depender dessa adequação do canal. Agora, o que eu vejo muito, assim, existe uma questão que a gente pensa em comunicação, se nós pensarmos naquele antigo esquema da comunicação também, emissor, receptor, código, canal e mensagem. Vamos pensar nesse esquema.
Com os meus alunos, eu costumo dizer assim, né? Olha que mundo ideal. Eu tenho um emissor de um lado, um receptor de outro. Eu escolhi um código, um canal, e passo essa mensagem, ele decodifica e eles viveram felizes para sempre. Mas nem sempre isso acontece. E o que eu vejo também? Muitas vezes a gente deixa a comunicação só a cargo do emissor e pensa que o receptor não tem papel nenhum. E muito pelo contrário. Eu digo que é como se fosse um pacto, um jogo, em que emissor e receptor precisam se dispor a se comunicar. Eu não posso, de maneira alguma, querer... Por exemplo, eu posso querer passar uma mensagem para você, mas você pode se recusar a receber essa mensagem. Então, vamos imaginar que o contrato seja aqui, que olha, Marcelo, para tratar dos assuntos do Logística no Ar, nós estabelecemos que o nosso contato será via e-mail. Mas se você não abrir o seu e-mail com frequência, essa comunicação não se efetiva. Então, nesse aspecto que eu vejo, o que muitas vezes faz, né? Então, vamos pensar, o que melhorou? Eu acho que melhorou recursos, melhorou... canais de comunicação, como eu citei aqui o próprio podcast, mas, por outro lado, essa disposição e algumas posturas, vamos dizer assim, desses interlocutores dificultam a comunicação, né? E aí a gente vai ter de diferentes ordens, desde essa predisposição como cooperação na comunicação, desde fatores linguísticos que podem impedir essa comunicação, fatores externos e principalmente, eu acho que são os fatores comportamentais que muitas vezes dificultam essa comunicação. Então, eu acho que isso responde melhor aqui a sua pergunta. Ter diferentes canais e diferentes tecnologias, por si só, não garantem uma comunicação mais eficaz, né? Posso dar um exemplo aqui, Marcelo? Por exemplo, uma coisa que eu tenho pensado bastante atualmente sobre os grupos de WhatsApp, né? Porque em que momento esses grupos se tornaram ou se tornarão, de fato, um canal efetivo de comunicação? E se ele é um canal de comunicação, como é que regras vão ter para delimitar isso? Por quê? Porque outro dia eu vi uma coisa muito interessante de uma aluna aqui, inclusive. As pessoas estão no grupo, mas elas querem respostas individuais, né? De WhatsApp, por exemplo. Então, aí você vem uma questão da postura e do procedimento de comunicação. Eu estou no grupo, mas eu não leio, e se eu quero uma resposta naquele momento, eu não repasso, e eu quero uma resposta individual para aquilo, eu não estou disposta a ler o que está no grupo. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma piora na comunicação, né? E de achar que alguns meios que são assíncronos são síncronos, né? E uma outra dúvida, e qual é o papel da comunicação, agora a gente falando da logística, da área de logística, quão é importante a comunicação na área? Olha, Marcelo, eu não sou especialista da área da logística, eu estou dando aula aqui no curso já faz um bom tempo. Aprendo muito todos os dias e tenho aprendido, mas pela compreensão que eu tenho de um esquema de comunicação e da compreensão não tão profissional quanto vocês da área de logística, acho que a logística, por si só, ela é comunicação. Ela pressupõe a comunicação. Quando nós pensamos numa ideia de cadeia, né, de uma cadeia de suprimento, seja ela qual for, a cadeia só funciona se houver comunicação. E aí nós vamos pensar tanto, né, vamos pensar no profissional de logística. Eu acho que ele precisa ter o conhecimento técnico da cadeia, porque com esse conhecimento técnico da cadeia, ele pode... esse conhecimento técnico, por exemplo, que vai possibilitar que ele também desenvolva um fluxo de comunicação dessa cadeia. E aí, com aquele mantra que eu falo, né, lá da análise do discurso, quem fala, para quem fala, com que objetivo, em que contexto, ele vai ter que pensar, qual é esse contexto? Nesse contexto, qual é a linguagem mais adequada? Qual é o canal mais adequado para chegar nessa cadeia? Porque, de repente, eu tenho no momento da cadeia, vamos pensar no operador logístico, que a minha comunicação é com o meu cliente, quem está pagando pelo meu serviço. Então, o que é melhor nesse contexto?
É uma linguagem mais formal, menos formal? Que canal que é melhor? Eu preciso passar um e-mail? Eu preciso de uma reunião presencial? Aí vamos pensar em todo o processo ali, de repente, num centro de distribuição. E é claro que eu não tenho a pretensão aqui de ser preconceituosa no sentido, com quem eu estou falando? Quem é o meu trabalhador ali? Vamos dizer assim, no operacional. Não quer dizer que eu não deva necessariamente utilizar uma linguagem formal, ser educado, que é outra coisa. Mas, de repente, para esse eu não preciso de uma linguagem mais técnica. Agora, o que funciona ali? Vamos pensar numa rotina de logística. Funciona mais eu ter recados escritos, eu ter um grupo de WhatsApp, funciona numa troca ali num centro de distribuição, uma reunião diária para repassar e fazer um registro escrito. Então, o gestor de logística ele vai precisar ter essa sensibilidade de entender que dentro dessa cadeia enorme e dentro de para quem ele fala, com quem ele está falando, qual será a linguagem mais adequada, o canal mais adequado. E aí, tem um autor, né, que eu sempre cito para os alunos, que ele chama Marcos Banho, que ele diz que a gente precisa ser poliglota na nossa própria língua. Né? Então, eu preciso ser capaz de usar a linguagem adequada para cada situação. Agora, para mim, não existe um processo logístico que dê certo sem uma comunicação bem realizada. Tá vendo aí o nível aqui dos professores da FATEC de Indaiatuba? Yara, eu quero agradecer de novo a sua presença. Você viu como passa rápido? Passa rápido, né? Eu falo rápido demais, né, Marcelo? Não, é muito Eu sou professora rápido. De comunicação. Sensacional, uma aula sensacional. O tiozinho fica ali só de olho no tempo e tal. Quero agradecer de novo. Você é uma colega muito bacana. Gosta de flashback assim como eu. Sim. Muito obrigado. Tenho certeza que isso trouxe uma boa contribuição para os nossos alunos e nossos ouvintes e internautas do Logística no Ar. Obrigado. E a você, agradeço a audiência e a paciência e até a próxima. Você acabou de escutar Logística no Ar, um podcast descontraído com os mestres Sandro Calabrese e Marcelo Costa. Apoio FATEC Indaiatuba e Estúdio 2D Criativo. Acompanhe também o nosso Instagram, @Logística no Ar. Nos vemos na próxima.